Fala pessoal, Prof. Renan aqui, trazendo para vocês mais um vídeo da nova certificação CPA. E hoje um estilo de vídeo diferente, né? Tô testando aqui um novo formato, quero ver aí se vocês vão gostar. Eu vou fazer uma revisão estratégica da certificação CPA, trazer aqui para vocês os principais pontos de cada um dos conteúdos que estão previstos para essa certificação, para que vocês consigam ver aí se vocês estão pegando aquilo que realmente é importante para a prova de vocês. Só antes da gente começar, peço que vocês deixem um like no vídeo, né, para dar aquela moral de sempre, e também convido a quem não for inscrito ainda no canal a se inscrever e também importante, né, ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nesse vídeo, então, eu vou trazer aqui para vocês um resumão do primeiro conteúdo que aparece lá na certificação CPA, né? Lá no primeiro módulo, que é a estrutura do Sistema Financeiro Nacional e também as competências de cada um dos órgãos e entidades. Estou colocando aqui na tela para vocês o material de hoje. Eu estou usando aqui os resumos direcionados para revisão que estão disponíveis lá no meu curso, tá? Então, quem é meu aluno pode baixar esse conteúdo aqui e acompanhar por lá, tá? E quem não é meu aluno ainda, tô deixando o link na descrição aí do meu curso, que com certeza vai ser o diferencial aí na preparação de vocês e na aprovação, né? Para conseguir a certificação CPA. Um curso aí completo, com mais de 1000 questões comentadas, apostila, slides e também esses materiais de resumos. Bom, voltando para cá então, né? Esse primeiro slide que está aparecendo aí na tela para vocês, ele detalha para a gente o que é o Sistema Financeiro Nacional. Então, o que é importante de eu saber? Eu tenho que saber qual que é a definição do Sistema Financeiro Nacional e eu posso definir ele como o conjunto de entidades e instituições que promovem a chamada intermediação financeira. Renan, o que é a intermediação financeira? A gente tem que lembrar, tá, que a intermediação financeira é o processo pelo qual as instituições financeiras, como os bancos, por exemplo, atuam como intermediárias entre quem tem dinheiro sobrando, que são os poupadores, e quem está precisando de dinheiro, que são os tomadores de recursos, tá? Então, essa é uma função básica do Sistema Financeiro Nacional. Outra função básica que a gente vê é a prestação de serviços e gerenciamento de recursos. E a gente vê que, na verdade, essa função aqui ela é dividida em várias, tá? Basicamente, são facilidades que o Sistema Financeiro Nacional ele vai proporcionar aos cidadãos e também ao governo, né? Como, por exemplo, fazer o pagamento de contas, fazer um Pix, utilizar cartão de crédito. Então, o Sistema Financeiro Nacional ele permite que isso aconteça. Aí, como é que é a estrutura do sistema financeiro? Eu posso dividir ele em um subsistema normativo e um subsistema de intermediação, né? A gente estudou isso quando a gente viu lá nas aulas. Basicamente, o subsistema normativo, ele vai ter aqui as entidades normativas e as entidades supervisoras. Nas aulas eu chamo a atenção para vocês, né? Que, embora as entidades supervisoras elas componham aqui o subsistema normativo, elas não têm funções normativas, tá? Então tenham esse cuidado. E no subsistema de intermediação eu tenho os operadores. Quem que são as entidades normativas, né? O que elas fazem de importante? Elas definem políticas e diretrizes gerais do sistema financeiro. As entidades supervisoras, por outro lado, elas assumem funções executivas, como de fiscalização das instituições, para ver se as instituições, que são os operadores, se eles estão cumprindo aqui as regras das entidades normativas. E os operadores é os agentes ali do nosso dia a dia, né? Quando eu vou num banco, por exemplo, quando eu vou numa corretora, são exemplos de operadores. São eles que, em outras palavras, fazem a chamada intermediação financeira e trazem a prestação de serviço e gerenciamento de recursos. Perfeito? Eu também tenho como dividir o sistema financeiro em diferentes mercados. A gente estudou isso, né? Então eu tenho o mercado monetário, eu tenho o mercado de crédito, o mercado de câmbio, o mercado de capitais. E eu ainda tenho outros mercados também, como o mercado de previdência fechada e o mercado de seguros privados. Mas esses 4 aqui, geralmente a gente dá um pouquinho mais de atenção para eles, porque eles estão sob a responsabilidade do
Conselho Monetário Nacional, que a gente já vai revisar também aqui quais são as competências, tá? Então, o que eu tenho no mercado monetário, também conhecido como mercado da moeda? Eu tenho negociações de ativos de curto prazo, como títulos do governo, né, os títulos públicos, e certificados de depósito. E o principal objetivo do mercado monetário é controlar a liquidez da economia, a quantidade de moeda que está disponível na economia. Mercado de crédito é onde eu vou ter empréstimos, financiamentos, produtos de crédito que vão ser utilizados para gerar recursos financeiros para as empresas e os indivíduos, né? É onde eu forneço dinheiro para os tomadores de recursos. Mercado de câmbio, esse é tranquilo, né? É onde acontece a negociação de moedas estrangeiras. Quero comprar dólar, quero comprar euro. Eu vou fazer isso com uma instituição financeira e essa operação, né, ela vai se enquadrar aqui no mercado de câmbio. E o mercado de capitais é onde eu tenho a negociação aqui de títulos corporativos, né, títulos emitidos por empresas, como ações, debêntures, notas promissórias, tá? Ativos que geralmente são de longo prazo para captação de recursos justamente dessas empresas, sem passar ali pelo processo de intermediação financeira, tá? E aqui na direita eu tenho a estrutura completa do sistema financeiro. Eu tenho os órgãos normativos, né, que são as entidades normativas, tenho os supervisores, que são as entidades supervisoras, tenho os operadores, tá? E aí cada um desses agentes aqui, eles estão atuando em seus respectivos mercados, né? Nesse lado aqui, eu tenho o mercado da moeda, de crédito, capitais e câmbio. Eu ainda tenho o mercado de seguros privados e o mercado de previdência fechada, tá? E aí eu vou ter também um órgão normativo para o mercado de seguros privados, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, e eu vou ter o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que vai ser o órgão normativo do mercado de previdência fechada, tá? Então, lembrem, né, antes da gente avançar aqui na nossa revisão, lembrem da definição do Sistema Financeiro Nacional, isso é importante. Lembrem de suas duas funções básicas que são importantes e a gente tem que entender na essência o que é a intermediação financeira e a prestação de serviços. Lembrem dessa divisão em subsistema normativo e subsistema de intermediação e o que eu tenho em cada um desses sistemas. E lembrem da definição dos mercados, tá? Mercado monetário, de crédito, capitais e câmbio. Depois, né, futuramente ali no conteúdo programático da Ambima, a gente fala um pouco mais sobre cada um dos mercados, a gente vai lá e detalha quais os ativos que são negociados em cada um deles, tá? Mas nesse momento eu tenho que saber, eu tenho que ter uma ideia geral do que são esses mercados e eu tenho que lembrar quais órgãos normativos fazem parte de cada um desses mercados. Bom, agora a gente vai ver aqui um pouco sobre o Conselho Monetário Nacional, tá? A gente já sabe, por conta dessa estrutura aqui, que ele é um órgão normativo. Então, a gente já sabe que, como órgão normativo, ele vai definir políticas e diretrizes gerais para o sistema financeiro, tá? A definição dele, órgão superior do Sistema Financeiro Nacional, e tem como responsabilidade formular, tá em destaque aqui, tá? Isso é importante. Formular a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda, lembrem, sinônimo de controle da inflação, e o desenvolvimento econômico e social do nosso país, né? O crescimento econômico do nosso país. Então, essa é a definição aqui do Conselho Monetário Nacional, o órgão superior, o órgão máximo do sistema financeiro. E lembrem, né, que ele atua nesses 4 mercados aqui. Quais são as principais funções? Tá? Ele tem várias competências, mas eu trago aqui as principais, que são importantes e a gente tem que saber para fins de prova, tá? A gente tem que saber exatamente ali quais são as atribuições do Conselho Monetário Nacional, quais são as do Bacen, da CVM, porque isso aparece bastante aí nas questões. Então, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, né? Então, a exemplo ali do Pix, que é uma novidade no nosso sistema financeiro, zelar pela liquidez e solvência das instituições, cuidado com o verbo zelar, eu sempre chamo a atenção,
porque ele também aparece para o Banco Central em um outro contexto, né? Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas decoram apenas os verbos aqui e associam esses verbos ao Conselho Monetário Nacional. Só que, né, existem verbos ali que vão aparecer tanto para o Conselho quanto para o Bacen. Essa daqui é importante, tá? Merece um asterisco. Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Então ele vai fazer a coordenação. Eu estou dizendo que ele vai executar? Não, né? Ele vai coordenar para que essas políticas elas tenham um objetivo em comum, que elas não sejam conflitantes. Vai fixar diretrizes e normas da política cambial, que tem a ver com a moeda estrangeira, né, o valor dela. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas. Regular a constituição, funcionamento e fiscalização das instituições. Cuidado que ele não vai fiscalizar, ele vai regular como que funciona a fiscalização. Expedir normas gerais de contabilidade, limitar taxas de juros sempre que for necessário, determinar a percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras podem prestar e ou outorgar ao Banco Central o monopólio das operações de câmbio, né? Quando acontecer ali um grave desequilíbrio no balanço de pagamentos ou houver iminências de que pode acontecer. Então essas são as principais funções aí do Conselho Monetário Nacional e destaco aqui uma que é muito importante porque tem a ver diretamente com a ideia de estabilidade da moeda e desenvolvimento econômico do nosso país. O Conselho Monetário Nacional, ele define a chamada meta da inflação. E o Banco Central, ele tem a atribuição de alcançar a meta que foi definida pelo Conselho, tá? E como é que o Banco Central ele vai fazer isso? Ele vai fazer através da definição da meta da taxa Selic, através do seu Comitê de Política Monetária, o Copom, tá? Então, lembrem desse esquema aqui, porque também é importante, tá? Merece um asterisco aqui. Conselho Monetário Nacional define a meta da inflação, cabe ao Banco Central alcançar, e ele vai fazer isso através da definição da meta da taxa Selic. E agora a gente vai falar aqui do Banco Central do Brasil, o Bacen, tá? Ele é uma autarquia de natureza especial, porque ele tem poderes especiais, e ele é caracterizado aqui pela ausência de vinculação a ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica, tá? Ele não tem vinculação, não tem subordinação. E ele também é caracterizado por sua autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. Também é caracterizado pela investidura a termo dos seus dirigentes, os diretores do Bacen, e pela estabilidade dos mandatos desses diretores, né? Que não é simples para que esses diretores aí eles percam seus cargos. E agora, algo que é muito importante aí para fins de prova são os objetivos do Bacen, tá? Então, asterisco porque tem que saber isso. Assegurar a estabilidade de preço, que em outras palavras é o quê? Controle de inflação. A gente pode dizer que esse é o principal objetivo do Bacen, tá? O controle da inflação. E a gente já viu, né, que ele tem que alcançar a meta de inflação que foi definida ali pelo Conselho Monetário Nacional. Então, uma coisa está casada com a outra. Bom, também são objetivos aqui zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro. Eu disse, né, para vocês terem cuidado aqui com o verbo zelar, porque aqui, sendo o objetivo do Bacen, é zelar pela estabilidade e eficiência do sistema. Agora, para o Conselho Monetário Nacional é zelar pela liquidez e solvência das instituições. Parece bobo, tá? Mas as questões de prova, elas cobrem a literalidade do que está na lei. Então é exatamente isso. Falou liquidez e solvência, Conselho Monetário Nacional. Falou em estabilidade e eficiência do sistema financeiro, aí é objetivo do Bacen. Também é objetivo suavizar as flutuações do nível de atividade econômica, tá? Para que a gente tenha um crescimento estável e fomentar o pleno emprego. E aí a gente tem as funções do Banco Central, tá? Aqui eu trouxe para vocês as principais, tem mais do que isso, tá? Mas essas são as que geralmente já aparecem aí em provas. E chama atenção que mais importante do que decorar cada uma das funções, né, tentar memorizar, é entender que o Banco Central, ele é
uma entidade supervisora. Então ele vai ter funções executivas, como de fiscalização das instituições. E uma coisa que eu falo em aula também para vocês é que eu posso entender o Banco Central como um parceiro do Conselho Monetário Nacional. Porque o Conselho Monetário Nacional, ele vai lá e define diretrizes gerais, define políticas, como a política da moeda, do crédito, por exemplo, política cambial. E o Banco Central, sendo esse parceiro, ele vai ser responsável por executar algumas dessas políticas. Então tenham isso em mente, tá? É mais importante do que memorizar, é ter essa ideia geral de como que são as atribuições do Banco Central. Então vamos lá, ele vai receber os recolhimentos compulsórios, né, que são aqueles depósitos que os bancos têm que fazer diretamente no Bacen. Realizar operações de redesconto e empréstimo com as instituições financeiras. É o empréstimo que ele vai fornecer, né? São empréstimos aí geralmente em situações emergenciais, né, que as instituições precisam. Vai exercer o controle de crédito sob todas as suas formas. Efetuar o controle de capitais estrangeiros aqui no nosso país. Ser depositário das reservas oficiais de ouro de moeda estrangeira e também dos direitos especiais de saque. Aqui é o Banco Central na função de banco do governo. Exercer a fiscalização das instituições financeiras e também aplicar penalidades previstas. Aqui indo ao encontro daquela ideia que eu falei, que o Banco Central ele tem essa natureza especial, ele tem poderes especiais. Ele pode fiscalizar e também pode aplicar penalidades, caso ele veja ali que as instituições não estão cumprindo as regras. Vai executar a política monetária com seus instrumentos, vai regular os serviços de compensação de cheque e outros papéis, vai exercer vigilância nos mercados financeiros de capitais e vai também regulamentar o mercado de câmbio e suas operações, tá? Então, assim, do Banco Central, o que a gente tem que entender é que ele é responsável por, além de fiscalizar as instituições financeiras, de atuar ali como parceiro do Conselho Monetário Nacional no fim de conseguir a chamada estabilidade dos preços. E para isso, ele vai executar a política monetária, tá? Então, basicamente, o que eu queria revisar aqui nessa primeira aula foram esses assuntos, tá? Lembrando que na descrição tem um link aí para o meu curso para certificação CPA e também mais abaixo estou deixando aí o link para o meu pacote de flashcards no Anki, né? Flashcards de revisão estratégica, para quem gosta de utilizar o Anki, aí são mais de 2.000 flashcards específicos para certificação CPA, né? Uma forma aí inteligente de se revisar, um estudo ativo, onde vocês usam ali o algoritmo de revisão espaçada do Anki, tá? Eu vou indo nessa, um abraço a todos e até um próximo vídeo.